Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula sobre o CyclePy. Essa é a aula número 27 e o objetivo dessa aula é apresentar um desafio de programação, que na verdade vai se ramificar em 3 desafios de programação. Em uma das primeiras aulas eu apresentei um desafio de programação que era da tarefa Ericsson-Flanker Task, e agora eu vou trazer uma outra tarefa que vai abordar vários aspectos de coisas que nós vimos desde o começo dessa playlist, e vai ser baseada na tarefa que é conhecida como Digit Span Task, que seria uma tradução grosseira minha, tarefa de comprimento de dígitos. Né? Ela foi desenvolvida no final do século XIX e eu vou usar uma versão adaptada por Johnson e colaboradores de 2014. Existem diferentes versões dessa tarefa, mas eu vou me basear nos parâmetros mais ou menos definidos por eles. Né? Não é uma réplica idêntica ao que eles fizeram, mas é só para a gente fazer a tarefa. Mas você fica à vontade para pesquisar o que é o Digit Span, eu vou falar a seguir muito brevemente. Você pode pesquisar diferentes parâmetros da tarefa, olhar no Wikipedia, olhar um artigo do seu interesse e tentar adaptar. O importante é que você tente programar e tente exercitar os conteúdos aprendidos nas aulas anteriores sobre o CyclePy. Tá? O que é o Digit Span? O Digit Span, ele é, como o próprio nome diz, ele é o comprimento de dígitos, ou seja, ele é uma medida ali grosseira da capacidade de memória de curto prazo da pessoa, né? Ou seja, seria o número máximo de dígitos que uma pessoa consegue sequencialmente manter na sua memória de curto prazo, ou seja, recordar na ordem correta. Então eu falo para a pessoa, lembra aí, 3, 7, 1. O que eu falei? E a pessoa vai repetir, 3, 7, 1. E eu vou aumentando essa sequência até chegar um momento em que ela não consegue mais repetir. Né? Então chega um ponto que eu falo ali 8 algarismos, 8 dígitos, e ela não consegue repetir na ordem correta, na mesma ordem que eu falei. Então o número máximo que ela conseguiu repetir do que eu falei seria uma estimativa ali da capacidade dela de armazenar sequências de dígitos, né? Que mapearia mais ou menos memória de curto prazo verbal. Existem outras versões para tarefas visoespaciais, por exemplo, como a tarefa dos blocos de Corsi ou dos blocos de Corsi, não sei como você prefere falar o nome dessa tarefa, mas seria o equivalente a essa tarefa aqui, só que na modalidade visoespacial. E existem também as tarefas que são consideradas de memória de curto prazo, que são essas em que você vê uma sequência e repete ela na mesma ordem vista ou ouvida, enfim. E tem as tarefas que são consideradas de memória de trabalho, que além de armazenar o conteúdo apresentado, você precisa fazer uma pequena manipulação nele. Então, por exemplo, eu falo para o participante, vou falar uma sequência, repete ela para mim na ordem inversa. Então eu falo 3, 7, 1. Repete a sequência na ordem inversa, por favor. A pessoa tem que falar 1, 7, 3, tá? A ordem oposta àquela que eu falei, né? Para ser considerada um acerto. Então é esse tipo de tarefa que eu quero implementar. É utilizado em estudos de neuropsicologia, é utilizado em estudos desenvolvimentais e é interessante porque ela nos permite de uma maneira simples trabalhar aspectos vistos em aulas anteriores. Eu vou trabalhar 3 exemplos aqui, então o desafio ele se ramifica em 3 desafios. Eles podem ser feitos sequencialmente, porque um desafio ele te permite fazer pequenas modificações para concluir o próximo. No primeiro desafio, exemplo 1, os dígitos eles vão ser apresentados em uma sequência e eles podem se repetir. Por exemplo, o participante pode ver a sequência 3, 7, 3, o dígito 3 aparecendo 2 vezes na sequência, ou mesmo 2 vezes seguida, por exemplo, 3, 3, 7. No segundo caso, eu vou impor uma restrição à minha tarefa que se um dígito já apareceu, ele não pode aparecer novamente. Tá? Vou precisar de um pouquinho de código, modificando o exemplo 1 para conseguir resolver o exemplo 2. No exemplo 3, agora os dígitos vão ter que ser recordados na ordem inversa à ordem de apresentação, que é o que a gente chama de backward digit span. E os dígitos também não podem se repetir. Você fica à vontade para acessar o artigo do Johnson e colaboradores, eu vou deixar o link com o nome do artigo na descrição do vídeo e tentar resolver a tarefa com base ali nos parâmetros de Johnson e colaboradores. Eu vou mostrar as minhas soluções aos 3 exercícios a seguir. Se você tiver dificuldade, você pode ir acompanhando comigo e ir resolvendo passo a passo. Tá? Pause o seu vídeo que eu vou mostrar a minha solução. Bom, então vamos começar. Eu já deixei aqui, para cada um dos exemplos, o que eu fiz. Aqui eu fui colocando mais ou menos o que eu fiz, tá?
eu já coloquei, eu não vou passar o passo a passo aqui, porque você vê que tem um texto muito grande, né? Mas eu expliquei quais foram as funções que eu usei, e no final eu já coloquei uma revisão aqui, que é uma revisão de quais foram os conceitos novos que eu ensinei hoje, porque alguns conceitos sim vão ser novos, então vocês vão encontrar dificuldades sim em algumas partes para fazer a tarefa, e alguns conceitos estão sendo revisitados, são coisas que eu já falei antes, tá? Então, vamos ver a solução. Eu vou mostrar a minha solução já. Não vou fazer o passo a passo, ela já está pronta. Mas eu vou mostrar como que eu fiz. Não é a única maneira de fazer, mas é a maneira que eu encontrei ali de solução. Por que eu não vou resolver a tarefa passo a passo agora? Eu vou mostrar ela já pronta. Porque eu sempre cometo erros na tarefa também. Então, antes de gravar, eu tento fazer, cometo erros, corrijo os erros. E para não deixar o vídeo muito longo, eu já vou mostrar a minha solução pronta, né? Para ganhar algum tempinho. Então, começando pelo exemplo 1, que é os dígitos, eles têm que aparecer em uma mesma sequência e eles podem se repetir. Então, como que a tarefa acontece na prática? O participante ele vai ver uma sequência. Essa sequência ela vai variar em função do seu comprimento, né? É uma das características que varia, e ela vai variar de 2 dígitos até 9 dígitos, ou seja, eu não vou ter uma sequência de um dígito só, porque senão não é uma sequência, e não vou ter uma sequência maior que 9 dígitos também. 9 é o limite na minha tarefa ali baseado em Johnson e colaboradores, tá? Poderia ser maior o número? Nesse primeiro caso poderia, né? No caso seguinte não tem como ser 12, 13 o comprimento, porque eu não tenho 13 dígitos no sistema de representação numérica, né, aqui que nós utilizamos, né? Mas esse aqui foi o parâmetro que eu decidi utilizar. Eu estou chamando essa variável aqui que chama series length, que seria comprimento em inglês. Então seria o comprimento de cada uma das séries, tá? Então ele vai percorrer esse loop sequencialmente, tá? Ele não vai percorrer esse loop quando ele acessar esse arquivo aqui. Ele vai começar por 2, depois vai a 3, vai a 4, vai a 5, até o participante não conseguir mais fazer. Aí ele aborta a tarefa e termina o experimento. Mas vamos entender o passo a passo. Então, começando pelas instruções. Nas instruções, o que eu fiz? Eu coloquei uma mensagem de instruções e ele vai pegar de instric counter, tá? Set every repeat, tá bom? Onde que está essa variável instric e o que é o counter? Bom, eu coloquei aqui um buttons code. Nesse buttons code, eu coloquei um counter. Before experiment, ele começa em 0. E o instric nada mais é do que uma lista de mensagens. Então, cada uma das minhas mensagens, perceba que aqui o meu loop, ele é sequencial e ele não é alimentado com arquivo de condições, tá? Ele é só sequencial, não é tentativa, que está desmarcado, e eu coloquei o número de repetições um número muito alto, tá? Eu fiz isso propositalmente, tá? Esse número de repetições ser alto. Isso não era uma necessidade, tá? Mas eu coloquei um número alto aqui porque eu quero dar a opção, diferente do que eu fiz em tarefas anteriores, para o participante avançar e voltar nas instruções caso ele não tenha entendido algo, tá? Então o arquivo de condições não está aqui. O que ele vai pegar, na verdade, é essa lista aqui. Então o participante ele vai poder avançar e voltar. Ele vai ver primeiro uma tela escrita ali: olá, seja bem-vindo nessa tarefa. Deixa eu tentar aumentar o tamanho aqui, sempre esqueço. Aqui, melhorou. Nessa tarefa você será exposto a diferentes sequências de números. Tente memorizar os números que aparecem em cada sequência. Depois aqui já vem outra mensagem. Ó. Ao final de cada sequência você verá a palavra digite. Quando ver essa palavra, use o teclado do computador para digitar a sequência de números previamente apresentada. E assim por diante, tá? Ali ele fala, não utilize espaços, né? Ele vai digitar os números na mesma ordem que eles foram apresentados. Aqui eu dou um exemplo. Por exemplo, se a sequência apresentada for 1, 2, 3, 4, 5, digite 1, 2, 3, 4, 5, sem espaços ou pontuações, e tecle Enter para confirmar sua resposta. Caso tenha alguma dúvida, pergunte ao experimentador. Beleza? Bem simples isso. Aqui em Begin Experiment eu não coloco nada. Em Begin Routine, eu estou criando 2 botões. Um botão que é o retornar e um botão que é o avançar, né? Aquele negócio de next, next, next e finish, né? Muito bem, então eu estou criando 2 botões aqui para o participante poder clicar e avançar na sua resposta. Então a primeira coisa que eu estou fazendo é estabelecendo o nome dos botões, dos meus objetos, que eu chamei de previews e next button. Aqui são os parâmetros do meu botão, ele vai aparecer na janela Win, o rótulo que vai aparecer escrito nele vai ser retornar e avançar, e a posição, né? Eles vão aparecer um do lado do outro ali.
Um pouco mais à esquerda e o outro um pouco mais à direita, tá? Então aqui eu vou desenhar botões na minha tela. Em each frame eu tenho várias coisas que vão acontecer aqui. Olha só, eu vou desenhar os botões, então eu estou pegando os botões aqui, o Previous Button e o Next Button, porque aqui eu criei os botões, mas eles não estão na tela ainda. Aqui eu vou desenhar os botões, Draw. Eu vou desenhar os dois botões. Agora eu vou habilitar o botão Next. Na primeira tentativa, só um botão vai estar habilitado. É o Next Button que ele vai estar habilitado para ser clicado. Se o counter for maior do que 0, que eu criei aqui no começo, se o meu counter for maior que 0, o Previous Button também ele vai ser habilitado, porque aí ele pode voltar. Se ele estiver no 0, não tem para onde voltar. Então só se o counter for maior que 0 que ele vai poder voltar. Se o participante clicar no Next Button, Next se torna verdadeiro, cria essa variável booleana, tá? E o Continue Routine vira false, ou seja, ele vai terminar a rotina. Tá? Então é isso que vai acontecer sempre que ele clicar no Next. Ele clicou no botão de avançar, eu vou criar uma variável que diz que Next é verdadeiro e que a continuidade da rotina virou false. Agora, se ele clicar no Previous Button, o Previous se torna verdadeiro e o Continue Routine se torna false. Então o Continue Routine se torna false se ele clicar em qualquer um dos botões. O que muda é que no Previous Button uma variável chamada Previous se torna verdadeiro e no Next Button uma variável chamada Next se torna verdadeiro. Tá? Por que isso? Porque no final da rotina eu preciso mapear se ele vai avançar ou se ele vai voltar aqui na minha lista de instruções, se ele vai para a instrução seguinte ou se ele vai para a instrução anterior. E eu vou fazer esse controle a partir dessas variáveis Next e Previous que eu criei. Se Next for verdadeiro, essa daqui é uma forma abreviada de escrever isso. Tá? If Next é igual a True, eu posso escrever simplesmente If Next. Se Next for True, agora eu vou fazer ela se tornar false para começar a próxima tentativa no end routine. E o contador vai ser contador mais 1. Então eu vou incrementar uma unidade no meu contador. Agora, se o que for true não for o next, for o previous, eu vou resetar o previous, ele vai se tornar false para o início da próxima tentativa. E eu vou decrementar, vou diminuir em uma unidade o valor do meu contador. Tá? E aí, é isso que eu vou ficar fazendo. Vou ficar incrementando ou decrementando o meu contador a depender se o participante está clicando em avançar ou em retornar. Né? Por que isso? Porque eu tenho o controle aqui. Ó. O meu contador está aqui como um indexador da minha lista de instruções. Para ele indexar essa lista, eu preciso que o contador vá mudando de valor. 0, 1, 2, 3 e tal. Só que em algum momento a minha lista ela chega ao final. Então eu preciso saber quando que a minha lista, o contador vai ter chegado ao final da lista. É quando o counter atingiu o tamanho igual ao comprimento da lista de instruções. Ou seja, se o counter for igual ao comprimento da lista de instruções, que é essa lista aqui, quando esse counter aqui ele chegar ao mesmo tamanho da lista, o que eu vou fazer? Instructions.finish, que é o nome do meu loop, se torna true, ou seja, ele vai sair do loop e vai seguir adiante, tocar sua vida para o restante do experimento, tá? Isso foi só a primeira parte para criar o botão ali das instruções iniciais. Daqui a pouco a gente vai ver como que isso vai ficar como resultado na tarefa, tá bom? Muito bem, aí aqui chega o meu elemento principal, vocês estão vendo que nós temos 3 loops alinhados. Antes de falar da tarefa principal, eu vou falar do thanks aqui, né? Que basicamente eu tenho uma mensagem, como eu sempre tenho feito, tarefa encerrada, obrigado por sua participação, fica 5 segundos na tela e encerra, ok? E agora a gente pode passar para a parte principal do nosso experimento. O que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou ter um prompt, né? Que no início de cada tentativa eu vou colocar isso daqui. Eu não precisaria ter esse prompt, tá? Eu só vou colocar ele para ter algum controle nessa exibição, nessa demonstração para vocês do que está acontecendo. Mas esse prompt não é estritamente necessário. Basicamente ele vai ter uma mensagem aqui que é clique no botão a seguir quando estiver pronto para iniciar a memorização de uma sequência de dígitos. É basicamente uma tela ali para eu controlar o avanço da tarefa, tá? E aqui eu vou ter um botãozinho que vai ser o botão que eu estou chamando de iniciar tentativa. E aqui eu coloquei alguns atributos, eu não vou explicar muito o que eles fazem, porque é basicamente eu estou criando um novo botão
eu estou desenhando ele na tela, estou falando que se o participante que ele vai estar habilitado a ser clicado e que se ele for clicado, termine a rotina. É só isso que eu estou fazendo aqui no prompt. Não é difícil. Vamos agora para study. Vamos lá. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um dígito e ele vai pegar de uma variável chamada digit. Ele vai ficar por 1 segundo na tela. Tá? Ele começa depois de 200 milissegundos e fica 1 segundo na tela. E ele está aqui set ever repeat. Beleza? Então aqui é o digit. Então onde que vem o digit? Ele vem daqui. Ele vem daqui do meu código. Tá? Então eu estou criando aqui em begin experiment uma string que armazena a sequência de dígitos apresentados na tela. Tá? Então aqui em digits eu vou guardar todos os dígitos que foram apresentados para o participante. Tá? Não é um dígito. Então eu começo ela com uma string vazia. Por enquanto ela não tem nada quando começar o experimento. Em begin routine, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um número inteiro aleatório entre 0 e 9. Tá? Incluindo o 9. Por isso que eu coloquei o 10 aqui. Porque o 10 está excluso desse gerador de números aleatórios. Então, a variável digit vai receber um número entre 0 e 9. Por exemplo, o número 5. Então, aqui fica o número 5. Digit vale 5. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou inserir o dígito em uma lista com os dígitos apresentados. Então, essa variável digits aqui, que era só as pinhas vazias, ela vai passar a ser as pinhas vazias mais a concatenação desse valor aqui. Quando eu coloco aqui o str de digit, eu estou transformando esse número aqui, que é um número inteiro, numa string. Ou seja, aqui o número vai ser, por exemplo, digit é igual a 5. Tá? Aqui, quando eu faço isso daqui, digit vai ser agora 5 entre as pinhas. Tá? Ele passou a ser entre aspas porque agora ele é um número, ele é uma string, uma representação de texto desse número. Tá? E eu preciso disso para conseguir concatenar ele aqui a minha string. Tá bom? Dígitos. Então, dígito no singular aqui representa um único dígito e dígitos no plural representa uma sequência de dígitos aqui que vai ficar armazenando aquilo que o participante vai ver. Tá? Então aqui vai ser o todo e aqui vai ser a parte. Tá? Isso daqui vai controlar o que o participante viu, a sequência inteira, e aqui vai controlar o que o participante está vendo a cada momento. Por isso que eu tenho as duas variáveis. Tá? Isso aqui é o que ele vai ver. Ele vai ver um dígito, depois outro, depois outro, depois outro, porque a apresentação é sequencial. E aqui ele vai guardar na memória a sequência vista. Tá? E é só isso, olha só, não tem mais nada. Each frame não tem nada, end routine não tem nada, end experiment não tem nada. Então é só isso que eu tenho. E lembrando que o digit é exatamente o que está aqui, ó, que vai pegar o meu valor do dígito que vai aparecer para o participante. E aí ele vai aparecer um dígito para o participante. Então perceba que só a rotina de study tem aqui um loop. Mas para a gente entender esse loop, a gente tem que entender que temos 3 loops alinhados. Vamos começar pelo loop mais externo, que é o trials. Né? O trials ele vai pegar do arquivo conditions, series length, ele vai se repetir uma única vez e ele é sequencial. Tá? Por que ele é sequencial? Porque eu quero que ele percorra na ordem, que o comprimento de dígitos vá aumentando sequencialmente. Não quero que seja aleatório isso. Tá? Então vai pegar essa variável e vai sequencialmente percorrer ali. Então ele está no loop mais externo. Tá? E ele vai repetir uma única vez. Beleza? Esse span trials, que é o loop intermediário, ele vai se repetir 2 vezes cada. Eu coloquei aqui aleatório, mas não faz muita diferença. Por quê? Porque lá na tarefa do Johnson e colaboradores, se você dá uma olhadinha no artigo, eles falam que para cada comprimento de sequência, o participante viu 2 sequências. Então, por exemplo, por digit span de span 2, ele viu lá 5 e 3, ele tentou responder, e ele viu 8 e 1, e ele tentou responder. Se ele tiver acertado uma das 2 sequências, pelo menos, ele avança para uma sequência um dígito mais longa. Quando que a tarefa para? A tarefa para quando o participante erra as 2 sequências de mesmo comprimento. Tá? Então é por isso que esse valor 2 aqui. Quando ele errar as 2 tentativas da mesma repetição de um loop, aí a tarefa para. Tá? E aqui perceba que eu não tenho um arquivo de condições, porque o que esse loop do meio está fazendo, ele está dizendo que quando o participante estiver nesse loop mais externo,
ele pode repetir 2 vezes aqui, depois 2 vezes aqui, depois 2 vezes aqui. Uma maneira análoga de escrever esse loop aqui seria utilizar aqui, ó, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Tá? Se eu tivesse esse cenário aqui, eu poderia excluir esse loop aqui do meio, porque aí o loop externo faria tudo o que esse loop do meio está fazendo. Mas para economizar aqui, eu coloquei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o restante aqui eu simplesmente omiti. E aí eu utilizei um loop a mais aqui no meio. Tá? Então é isso que esse loop do meio faz. Ele basicamente duplica as informações que estão aqui. Ok? Por fim, o controle de cada sequência é feita nesse loop mais interno, que é o loop dos estímulos. Basicamente, olha só, o número de repetições aqui, pela primeira vez eu não coloquei um número fixo. O número de repetições aqui, aí sim ele vai pegar da coluna. Porque perceba que no loop externo, eu li o arquivo de conditions, mas eu não usei nada do arquivo de conditions. Aqui eu usei um número fixo, aqui eu usei sequential, aqui eu não usei nada, aqui eu não usei nada. No loop mais interno, eu estou fazendo uma referência à coluna do arquivo series length, que é a coluna series underline len, e aí aqui eu estou utilizando como uma variável, ou seja, a cada vez que esse loop mais externo aqui fizer uma iteração, o número aqui de repetições desse loop mais interno vai mudar. Ele vai passando uma a uma, ok? É isso que vai acontecer aqui no series len, no nHaps. Tá? Então aqui ele vai correr 2 vezes, depois ele vai correr 3 vezes, depois ele vai correr 4 vezes, e depois ele vai correr 5 vezes e assim por diante. Ok? Então aqui é a magia de como fazer o digit span funcionar. Aí eu venho no momento de recall. Perceba que o recall ele não é envolvido por 3 loops, ele é envolvido por 2. Porque aqui eu tenho que envolver em 3 porque eu tenho que ficar repetindo os dígitos. Tá? Em recall, o que eu vou ter? Eu vou ter o rasp underline prompt, que basicamente vai ser a palavra digit, que é o que vai dizer para o participante, pode dar sua resposta. A partir de agora você pode responder. Tá? Ele vai aparecer por 500 milissegundos ali, dizendo para o participante que ele já pode digitar. E aí ele vai poder digitar. Coloquei uma linha aqui, que é basicamente para mimetizar um lugar onde o participante vai escrever em cima, né? Não é estritamente necessário, eu coloquei como uma frescurinha. E aqui é o que vai armazenar a resposta do participante, que vai pegar da variável MSG, que vai estar aqui para atualizar setEveryFrame. Tá? Como que a gente vai fazer essa atualização? Perceba que eu não tenho nenhum componente de teclado aqui, mas o meu componente de teclado está no código. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu inicializei uma variável aqui chamada core_answers e ela começa como 0. Isso daqui vai contar para mim quantas vezes o participante acertou sua resposta. Tá? Vou explicar como essa variável funciona daqui a pouco. Em Begin Routine, eu coloquei que as teclas permitidas são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que são as teclas que ficam acima das teclas QWERTY do teclado. E também as teclas permitidas são as teclas num 0, num 1, num 2, até num 9, que caso o participante tenha um teclado numérico à direita, são essas teclas. Elas têm nomes diferentes do ponto de vista do CyclePy. Então, ele pode usar essas teclas ao longo da tarefa. Tá? São elas que o participante pode utilizar. Eu coloquei que o comprimento máximo da resposta dele é igual a 8. Tá? É o máximo que ele pode digitar durante a tarefa. Tá bom? E aqui a mensagem ela começa como uma string vazia. Tudo bem? Beleza. Aí o que vai acontecer? Aqui em eachFrame, essa variável aqui, event.getKeys, ele vai passar para aquilo que for digitado no teclado vai ser armazenado em keys a cada momento. Então o participante pressionou space, keys vai valer space. O participante digitou keys vai valer Q, e assim por diante. Aí aqui eu vou avaliar. Se o comprimento de keys for maior que 0, é porque o participante digitou alguma coisa, né? Como que eu sei que aqui é maior que 0, se eu não coloquei maior que 0 explicitamente? É porque
Isso aqui é igual a true, né? Sempre que eu tiver uma expressão que eu tiver uma expressão quebrada, assim, implicitamente eu tenho um igual a true ali. E qualquer valor aqui que não for 0 vai ser true, tá? Se for 1, 2, 3, 4. Só vai ser false se o valor de len keys for igual a 0, ou seja, se o participante não tiver digitado nada, tá bom? Então essa é uma forma abreviada de escrever maior que 0 ou igual a true, tá? Tudo diz a mesma coisa, tudo funcionaria do mesmo jeito. Então o que vai acontecer? Se o participante tiver pressionado backspace, se a resposta do participante for backspace, que basicamente é apagar, então eu tenho que pegar a minha mensagem, que é a variável aqui que armazena o que o participante está respondendo, e tenho que fazer com que ela seja a mesma mensagem, só que excluindo o último dígito da resposta. Essa é uma forma de expressar isso, tá? Mensagem recebe o mesmo valor da mensagem, só que excluindo o último dígito, né, o último caractere, que é o -1. Tá? É assim que eu represento o último caractere da minha string. Agora, se o participante tiver pressionado return, que é o nosso famoso enter, aí vai acontecer o seguinte: se a resposta dele for maior do que 0 até o momento, se o comprimento da mensagem for maior que 0, aí o continue routine é false. Agora, se o participante não tiver digitado nada e pressionar Enter, a tentativa não vai acabar, porque eu vou colocar essa restrição. O participante tem que emitir pelo menos um item na resposta dele, né? Idealmente, eu poderia colocar que ele tinha que emitir 2, né? Porque se o comprimento mínimo de uma sequência para mim é 2, então o mínimo deveria ser 2, talvez, né? Seria uma outra maneira de fazer isso. Aqui eu vou manter que tem que ser no mínimo 1, né? Para que ele não pressione Enter acidentalmente, tá? Mas eu poderia colocar 2 aqui também. Aí no caso seria maior que 1, né? Que 2 é maior que 1, tá? Mas eu vou deixar 0 mesmo por enquanto. Por fim, a última checagem que eu vou fazer eu vou avaliar qual que é o primeiro caractere que foi jogado aqui em keys quando o participante respondeu. Eu vou avaliar se o primeiro caractere de keys ele está nos caracteres permitidos, tá? E se o comprimento da mensagem é menor do que o comprimento máximo de mensagem autorizado, tá? Por quê? Porque aqui quais são os caracteres permitidos, né? Aqui, keys 0 basicamente tem que ser um desses valores. Se for qualquer um desses valores e o comprimento da mensagem não tiver ainda atingido o comprimento máximo, aí eu vou pegar a minha mensagem, que é esse valor aqui, ó, MSG, e vou somar ela, concatenar, no caso, o último caractere do que tiver em keys aqui. Então, por exemplo, se keys tiver 1 e minha mensagem aqui for igual a nada, por enquanto, mensagem vai ser nada mais 1, que vai ser igual a 1. Se depois o participante digitar 2, a minha mensagem ela vai passar a ser 1 mais 2. Lembrando que esse 2 aqui não é uma soma, é uma concatenação. Isso vai ficar 12. E assim por diante. Agora, por que eu coloquei esse -1 aqui? Eu coloquei esse -1 porque se o participante tiver digitado, por exemplo, usando o teclado à direita, ele digitar num3, eu não quero pegar tudo que está aqui. Eu quero pegar só o último elemento, que é o 3. Então, esse -1 aqui entre colchetes me diz isso. Ó, pegue só esse último valor aqui. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar a mensagem é igual a 12, que era a minha última mensagem aqui, mais o meu num. Na verdade, ele vai pegar só o 3 aqui. Ó. Ele vai pegar só esse valor aqui. E aí a minha mensagem vai ficar assim, tá? Eu não vou explicar muito mais disso, porque essas coisinhas aqui demandam conhecer Python mesmo, mas eu espero que você tenha entendido que esse 0 aqui representa, se quiser, uma lista. E essa lista poderia ter várias teclas pressionadas. No geral, ele vai manter a última aqui, tá? A última digitada. Então, ela vai ter só um valor. Mas para acessar esse elemento, como é uma lista, eu tenho que colocar o 0.
né? É uma lista de um único elemento. Então, keys vai ser igual a num1, tá? Por exemplo, se o participante tiver digitado num1, para eu acessar num1, eu não posso colocar simplesmente keys, eu tenho que colocar keys 0, porque essa é a primeira posição da lista. A contagem em Python começa no 0. E aí, para acessar uma posição de caractere dentro da primeira posição da lista, eu coloco -1. Né? É por isso que eu coloco o key 0 e o -1 depois. Então o 0 representa a posição dentro da lista. Eu poderia ter mais coisas aqui, ó. Por exemplo, num3, eu só quero esse valor. E o -1 eu só quero essa fatia aqui, o último elemento do meu caractere desse primeiro valor, tá? Então é basicamente isso. Ok? Então, com esse código aqui, eu vou estar atualizando momento a momento com a minha mensagem e vou conseguir imprimir para o meu participante o que ele está digitando. Tudo isso só para aparecer aquilo que ele está digitando, que é basicamente o que eu estou fazendo aqui agora. Né? Então, esse código em Python representa exatamente isso que eu estou fazendo aqui, digitando os meus caracteres, com a restrição de que eu estou impondo um máximo de caracteres a ser digitados, quais teclas podem ser digitadas. Aqui eu posso digitar qualquer coisa. Lá na minha tarefa eu vou limitar quais são os caracteres que podem ser apresentados na tela e quais são as teclas que podem ser digitadas, emitindo uma resposta pelo participante. Ok? Por fim, aqui eu logo as minhas variáveis, ou seja, eu salvo elas no arquivo de saídas e vou salvar o seguinte. Numa coluna chamada digit_span_string, eu vou salvar os dígitos, ou seja, a sequência completa que o participante viu. Numa coluna chamada digit_span_hasp, eu vou salvar a mensagem que o participante digitou. Então aqui é o que o participante respondeu. Então aqui eu poderia até colocar o que o participante viu, o que o participante respondeu. E aqui é o comprimento da sequência. Tá? Basicamente eu vou salvar em 3 colunas distintas isso daqui. Tá? Então aqui é o nome da minha variável no arquivo do CirclePy e como que a coluna vai chamar lá no arquivo do Excel quando eu abrir ele. Tá? E por fim eu também vou salvar mais algumas colunas, que é o seguinte. Se o que o participante viu é igual ao que ele digitou, então core vai receber um 1 e core answers vai somar 1. Core answers foi definido aqui, ó, como 0. Tá? Agora, se ele errou, core vai ficar igual a 0. Por quê? Essa variável core é o que eu acerto ou erro, eu quero salvar no meu arquivo de saídas também. Eu vou salvar ela como hasp_core e vou colocar core ali como a minha variável que vai ser colocada nessa coluna aqui. Tá? Essa variável core answers ela vai incrementar. Tá? O que eu vou fazer na sequência aqui no meu end routine? Eu vou resetar a string para que na próxima tentativa ela comece vazia, senão ela vai continuar atualizando na próxima. Eu quero que ela comece zerada. E aí aqui, ó, eu preciso avaliar se o participante continua para um próximo comprimento de dígitos ou não. Então o que eu vou fazer aqui? Seguinte, se o participante já tiver realizado 2 tentativas, eu preciso avaliar. Se ele não acertou nenhuma das 2 tentativas que ele fez, eu sempre vou avaliar na segunda. Esse daqui começa com 0. Então aqui, ó, span trials diz n. Né? O span trials diz n é o que vai controlar esse loop intermediário aqui. Quando o loop tiver ocorrido 2 vezes, que é basicamente quando ele for igual a 1, ao final da tentativa eu tenho que avaliar. O participante acertou alguma tentativa? Ou melhor, o participante não acertou nenhuma tentativa? Se isso for verdade, ou seja, se ele não acertou nenhuma tentativa, termine meu loop. Ou seja, termine o trials finished. Agora eu estou terminando o loop mais externo aqui. Ou seja, eu estou terminando tudo aqui. Esses 3 loops e estou vindo para os agradecimentos finais. Termine tudo. Agora, caso contrário, se isso não for verdade, é porque ou ele acertou uma tentativa de 2, ou ele acertou as 2. Né? Nesse caso, eu só quero que você faça o seguinte: core answers seja resetado, porque aí ele vai entrar na próxima iteração do loop para um comprimento novo. Então, como ele vai entrar num comprimento novo, eu quero que esse valor, que pode estar em 1 ou pode estar em 2, que ele volte a ser 0. Né? Porque eu faço a avaliação novamente. Tá? Então, basicamente, aqui eu vou avaliar se o participante
acertou ao menos uma das duas tentativas para ver se ele continua ou não na minha tarefa e ele cai no caso else, ou se ele errou as duas e aí no caso ele vai terminar o experimento, tá bom? Eu comentei bastante o código aqui para você dar uma estudada depois e tentar entender o comportamento dele. Não é fácil de entender essa aula, sugiro que você assista novamente se você se confrontar com dúvidas, ela é meio difícil mesmo, é normal. E agora eu vou mostrar como o meu experimento funciona para vocês verem que ele vai ter o comportamento desejado. Vamos lá? Muito bem, já estamos aqui aberto na primeira tarefa, no primeiro exemplo. Então aqui, como eu falei, olha, o botão aqui retornar ele começa desabilitado, porque não tem para onde retornar, porque é a primeira tentativa. Eu posso avançar, ó. Olha, ele muda a corzinha aqui, ficou bem bonitinho. Cliquei em avançar. Opa, eu não prestei muita atenção ali no que foi falado antes. Deixa eu voltar, agora eu posso voltar, ó. Olá, seja bem-vindo. Nessa tarefa você será exposto a diferentes sequências de números, blá 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 blá. Avançar. Aqui ele dá a instrução, vou avançando. Putz, não entendi. Deixa eu ler mais uma vez para me certificar que eu entendo. Volto lá no começo de novo, ó. Posso ler tudo, vou avançando. E aí sim, aqui ele vai começar. Beleza. Olha lá, clique no botão a seguir quando estiver pronto para iniciar a memorização de uma sequência de dígitos. Então vamos começar agora para ver a tarefa. Olha lá, 8, 1. Digite. Vou digitar aqui 8, 1 e vou dar Enter. Ele vai aparecer de novo. Como eu falei, esse daqui é o prompt, né? Esse comando aqui, o prompt, que eu falei que ele é opcional, eu só deixei ele aqui nessa demonstração para eu poder ir conversando com quem está me assistindo sem ter que fazer a tarefa de maneira afobada. Vou clicar de novo aqui. 5 e 7. Tá, vou apertar aqui 5 e 7. Digitei Enter. Muito bem, ele continuou, quer dizer, eu fiz duas sequências de comprimento 2 e eu acertei as duas. Ele avaliou se eu acertei pelo menos uma delas e agora ele vai começar uma sequência de 3 dígitos. Olha lá, 4, 6, 2. Eu vou apertar aqui 4, 6 e 1. Eu vou errar, tá? Eu coloquei errado porque eu errei o último dígito. Eu tenho que acertar todos na sequência. Agora, vou de novo aqui, 9, 7, 2. Eu vou errar de novo, ó. 9, 7, não é 2, eu vou pôr 1 e vou dar Enter, vamos ver o que acontece. Tarefa encerrada, obrigado por sua participação. Ou seja, ele encerrou a tarefa porque eu não consegui acertar duas tentativas consecutivas de um mesmo comprimento. Vamos ver isso, como que fica aqui nos meus dados. Deixa eu abrir o arquivo. Olha lá, então esse é o meu arquivo de saídas, tá? Eu vou resumir aqui, porque ele vai ter muitas informações, mas as informações mais relevantes estão aqui, ó. Aqui estão elas. Então, perceba que aqui tem aquelas variáveis, exatamente aquelas que eu pedi para salvar no final do meu experimento. Ó. Digitspan Stem, Digitspan Hasp, Series Length e Hasp Core. São as variáveis que eu pedi para salvar. Então, basicamente, o que eu tenho aqui, ó, a primeira sequência era essa e eu digitei isso. Então, eu acertei. A segunda era essa, eu digitei isso, eu acertei. A terceira era essa, eu digitei isso, eu errei o último dígito e eu errei. O comprimento era 3. A quarta era essa, eu digitei isso, eu errei. Como eu errei as duas de comprimento 3, acabou a tarefa. Se eu tivesse acertado pelo menos uma das duas, ele teria passado por 4, por 5, por 6 e assim sucessivamente, até eu chegar ao meu limite máximo, tá? Então aqui eu vejo, ó, nesse caso, o meu digitspan seria igual a 2, né? 3 eu já não consigo realizar. Vou executar de novo o experimento, vou tentar ir um pouco mais adiante agora para ver se a minha memória está boa ou não. Muito bem, vamos tentar novamente. Vou avançar aqui, iniciar tentativa, olha lá, 8 e 5. Vou errar, vou pôr 0 e 0, mas eu vou acertar a segunda lá, 7 e 7. Né? Aqui, como eu falei, não tem a restrição de os dígitos não poderem se repetir. Eu acertei uma das duas tentativas, por isso que ele avançou, tá? Se eu tivesse errado as duas, ele não teria avançado. Olha lá, 2, 9, 6. 2, 9, 6. Agora 2, 0 e 2. Muito bem, agora ele vai avançar para 4. Olha lá, 4, 8, 0, 6. 4, 8, 0, 6.
Muito bem. 7, 9, 7, 5. 7, 9, 7, 5. Mais uma vez o 7 apareceu duas vezes. E aí ele vai crescendo e vai ficando difícil, né? 668, 52. 668, 52. 952, 66. 952, 66. Muito bem. 87, 68, 92. 87, 68, 92. Perceba que agora já são 6 dígitos, né? Tá ficando difícil, já tô com dificuldade. 3, 7, 8, 6, 1, 3. 3, 7, 8, 6, 1, 3. Acho que acertei, porque ele continua, então agora seria 7. 303, 906, 303, 9060. Não sei se eu acertei, já estou ficando confuso. 451, 325, 5. 451, 325, 5. Para quem conhece um pouquinho de psicologia cognitiva, estou tentando fazer uns chunks aqui, né? Tentando juntar em pedaços para me recordar do que eu estou estudando. Mas daqui claramente eu não vou lembrar, porque eu fiquei falando enquanto passava a lista e eu não memorizei. Então eu vou pôr qualquer coisa que eu sei que eu errei. Próximo, deixa eu ver se eu acerto. 2, 3, 1. 2, 3, 1, 1, 6, 2. 2, 3, 1, 1, 6, 2. 69. Acho que eu acertei. Vamos ver agora. 0, 6, 8. 4, 1, 8. Nossa, ficou difícil, eu não lembro. 0, 6, 8, 4, 1, 8, 3, 8, 9. 3, eu acho que eu esqueci de pôr um dígito ali, vamos ver. Eu não prestei atenção agora, então provavelmente eu errei. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltou um dígito. Então aqui eu errei, beleza, sem problemas. Mas eu não ia ter como acertar mesmo porque eu cometi um erro na programação. Acabei de constatar esse erro, que é o seguinte, ó. Aqui o meu... Deixa eu ver se eu acho... Tá aqui, ó, meu max length tem que ser 9, e não 8, porque o meu comprimento máximo é 9. Porque eu estava digitando ali, a minha nona tecla não estava aparecendo na tela, né? Então, esse foi um erro que eu cometi ali de programação. Mas olha só a saída, como que aparece agora. Perceba que aqui ele tem, ó, qual que era o comprimento que estava em vigência, né? 2.2, 2.3, 2.4, e eu fui avançando até o final. Quase tive um desempenho teto. Só não tive desempenho nível teto porque, claramente, eu cometi um erro de programação ali, que foi não ter permitido digitar 9 algarismos, né? Só podia digitar 8. Aí não tinha como acertar a última sequência mesmo que eu memorizasse. Então, olha lá, eu comecei errando aqui, era 85, digitei 0, errei, deu um 0 aqui, mas eu acertei a segunda. Nunca acertei a segunda, eu avancei para cá. Acertei pelo menos uma das duas? Acertei. Então avancei para cá. Acertei as duas, acertei as duas, acertei as duas, acertei as duas. Aqui eu errei e aqui eu acertei. Aí aqui eu errei as duas, né? Na verdade eu ia acertar aqui, porque eu tinha colocado um 9, eu digitei um 9 ali, mas não foi o caractere, né? Então eu teria um desempenho nível teto, né? Cometi um erro na programação que eu corrigi agora. Eu não vou executar novamente, porque o vídeo já está ficando bem longo, né? Mas deu para ver que o programa funciona. Muito bem, vamos passar para o segundo exemplo, que é o exemplo que eu falei que os dígitos de uma sequência não podem se repetir. É muito simples de resolver isso, tendo resolvido tudo que a gente já fez, que foi bastante coisa. Aqui é simples, eu vou utilizar o mesmo programa, lembrando que eu já corrigi o erro que eu cometi no programa anterior, então que eu já coloquei o max length igual a 9. Tá? O que eu vou fazer aqui em estudo? Eu vou ter que mexer aqui no meu código de tal maneira que ele garanta que ele faça um teste que os dígitos não estão se repetindo. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou gerando agora uma nova lista apenas na primeira iteração do loop, ou seja, quando eu tiver aqui na minha primeira iteração desse loop mais interno de study,
Ou seja, quando o número de o estímulo, perdão, esse loop estímulo, ele estiver na sua primeira repetição, na primeira repetição eu vou gerar uma lista embaralhada com dígitos entre 0 e 9. Então, utilizando esse código aqui, eu crio uma lista já. Ele vai ter uma lista ali que vai ser de dígitos de 0 a 9. Vou até mostrar como isso funciona aqui no Python. Então, se eu colocar aqui, ó, vamos ver se funciona. Acho que foi. Se eu digitar agora aqui digit list, olha lá, ele criou uma lista de 0 a 9. Então eu tenho uma lista com todos os itens. Aí eu posso utilizar uma biblioteca, que é a biblioteca random. Deixa eu colocar aqui, vou pôr diferente para a gente entender o que está acontecendo. From random import shuffle. Tá? Eu vou utilizar agora esse shuffle, que é basicamente uma função que faz um embaralhamento. E eu vou embaralhar essa lista. Então eu embaralhei ela. Agora se eu olhar aqui que tem no digit list, olha lá, ele tem uma lista embaralhada. Se eu der um shuffle de novo aqui, e eu olhar de novo a minha lista foi embaralhada novamente. Então aqui já, olha só que legal, se eu embaralho minha lista, eu posso apresentar a sequência aqui como se fosse um span. A diferença é que se eu tiver no span 2, eu só mostro 2 itens. Se eu tiver no span 3, eu mostro 3. Se eu tiver no span 9, eu mostro tudo. Né? Mas esse embaralhamento já me gera uma lista de dígitos garantindo que não há repetição. Tá? Então é isso que esse shuffle vai fazer aqui pra gente. Tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai remover um elemento da lista do digit list e atribuir a variável digit. Ou seja, ele vai pegar essa lista aqui, ele vai pegar o primeiro valor e vai jogar na variável digit, que é o que vai aparecer na tela. Tá? E eu vou pegar esse dígito aqui e vou armazenar aqui no digit list de novo. O que eu vou fazer aqui no each frame e no end routine? Nada. Basicamente esse código resolve todo o meu problema. Tá? A cada nova tentativa, ele vai pegar, cada vez que começar a rotina, ele vai pegar um valor da lista, ele vai pegar da lista e vai jogar para cá. Aqui o que vai acontecer? Deixa eu mostrar aqui o que esse digitlist.pop faz. Vou mostrar, cadê? Aqui. Então, ó, se eu pegar aqui digit e der um digitlist.pop, o que vai acontecer? O digit agora ele tem um valor, que é o 8. Tá? Agora, que é o último valor aqui, porque ele pega de trás para frente, mas isso não tem problema. Tá? Então ele pegou o último valor aqui da lista, é o 8. E agora, o que tem na minha digit list? Olha, ela tem todos os números que ela tinha antes, exceto o último. O último ele pegou e jogou para digit. Se eu pegar um digits e der isso daqui, digits não tem nada. Agora, se eu pegar digits, que é basicamente isso daqui, ó, e der um mais igual string de digit, o que vai acontecer? Digits passou a ter 8. Beleza, funcionou. Agora, se eu fizer isso de novo na próxima rotina, né, se eu fizer isso daqui de novo, fiz a mesma coisa mais uma vez na próxima rotina, porque o loop vai estar iterando. Agora, digit vale 6. Digit list tem essa lista aqui, que é basicamente essa mesma lista, só que sem o 8 que eu removi e sem o 6 que eu joguei da lista digit list para digit. Agora eu posso de novo fazer essa operação aqui. E agora o que vai ter em digits? 86. É a minha sequência. Se eu fizer isso mais uma vez, olha lá, é a última vez que eu vou demonstrar agora, o que vai acontecer? Digit agora vai ter 1, porque é o meu. Eu já peguei o 8, já joguei fora, peguei o 6, joguei fora, agora eu peguei o 1, que é o último. Né? Se eu olhar aqui o que tem na minha digit list, ela está tendo cada vez menos elementos, porque eu estou jogando esses elementos para digit. E agora, se eu pegar digits e somar, concatenar com essa string aqui, que é 1, o que vai acontecer? Esse 86 aqui, ele vai virar 861. Então é isso que eu estou fazendo, tá? Estou mostrando aqui no Python o que está acontecendo por trás das cortinas no CirclePy. É a mesma coisa, tá? É só isso que eu preciso fazer para garantir que a minha lista nunca repita dígitos, tá? Vamos executar e mostrar que isso funciona. Beleza, já estou aqui na execução do programa. Vou avançar
ele não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar agora é que os dígitos nunca vão se repetir. Olha lá, 4, 9. Vamos mostrar algumas vezes para mostrar que não vai acontecer dos dígitos se repetirem numa mesma sequência. 5, 3, 2. 5, 3, 2. 4, 9, 0. Normal que não tenham repetições nas sequências mais curtas, nas mais longas a probabilidade de ter pelo menos um dígito ali repetido vai aumentando, né? 9, 8, 1, 5. Nenhuma repetição, olha lá. 9, 8, 1, 5. 3, 9, 7, 1. 3, 9, 7, 1. Mais uma. 8, 6, 2, 1. 7. 8, 6, 2, 1, 7. Nenhuma repetição. E mais uma, a última que eu vou mostrar. 6, 1, 2, 7, 0. 6, 1, 2, 7, 0. Então ela funcionou. Eu poderia seguir testando aqui para mostrar que vai continuar não tendo repetições, mas eu já estou satisfeito, eu já tinha testado antes e você é convidado a testar também esse material que vai estar disponível no Google Drive. Tá? Então a gente conseguiu impor uma restrição à nossa tarefa de maneira simples, utilizando um código, né? Mostrando apenas mais uma vez o que eu fiz. A única coisa que eu fiz foi aqui criar uma lista a priori, ao invés de sortear um dígito direto, eu criei uma lista. Essa lista intermediária é ela que vai alimentar o dígito. E como essa lista ela é criada uma única vez, eu vou removendo os elementos dela, a ideia é a ideia de amostragem sem repetição, né? Sem reposição, né? Como o pessoal diz em probabilidade, né? Então, basicamente, isso que eu fiz aqui. E funcionou, beleza? Para finalizar, vamos ao exemplo 3, que é a tarefa do Backward Digit Span, né? Da tarefa de recordação dos itens na ordem inversa de apresentação, né? Vocês vão ver que é muito simples resolver isso, tá? Tendo feito o exemplo 1, o exemplo 2, o exemplo 3, ele é muito fácil de ser feito. Não mexe em quase nada no código, porque é muito simples. A ordem de apresentação vai ser sequencial, a sequência vai ser sempre a mesma. O que vai mudar é o que o participante digita, ele vai armazenar na ordem que o participante digita. O que vai mudar é que eu preciso inverter aquilo que foi digitado internamente para que o CirclePy compare o inverso. Então, como que eu faço isso? Suponha que eu tenho aqui os dígitos, né, e o participante viu os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Isso foi o que o participante viu. Tá? Vou olhar aqui o que o participante viu, foram os dígitos. O que o participante respondeu? A resposta do participante foi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Né? Beleza, tranquilo. Só que como eu preciso encerrar a tarefa no momento em que o participante errar 2 tentativas, vocês concordam comigo que o tempo todo eu vou precisar comparar o que ele viu com o que ele digitou? Só que nesse caso, eu não devo comparar o que ele viu com o que ele digitou. Eu devo comparar o que ele deveria ter digitado com o que ele digitou. E o que é o que ele deveria ter digitado? É basicamente o que ele viu, só que na ordem oposta. Como que eu pego isso daqui e inverto a ordem? Deve ser muito difícil de fazer, né? Mas não é difícil de fazer. É muito simples. Basicamente, eu vou colocar colchetes. Lembrando que o colchetes eu utilizo para pegar uma fatia disso. Por exemplo, se eu pegar o 0 aqui, ó, ele vai pegar o primeiro elemento. Se eu pegar e colocar um intervalo aqui, por exemplo, de 0 a 2, o que ele vai pegar? Ele vai pegar os 2 primeiros elementos aqui. Tá? Ele vai pegar o 1 e o 2, porque ele pega o primeiro, que é o 0, o 0º elemento, e o segundo, que é o primeiro elemento. O 2 ele não inclui na fatia. Tá? Mas o que eu quero fazer, eu quero pegar tudo. O que eu faço para pegar tudo? É só colocar isso daqui. Tá? Que ele vai pegar exatamente tudo. Beleza, mas eu quero pegar tudo na ordem inversa. Como que eu faço isso? Então eu faço isso daqui. Eu coloco 2 pontos, eu coloco 2 pontos de novo e aqui eu coloco -1 no final. É só isso que eu faço. Tá? Então os meus dígitos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, foi o que ele viu. E eu quero que ele inverta. Olha lá, ele inverteu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então agora eu consigo comparar a minha mensagem. A mensagem é 6, 5, 4, 3, 2, 1. Os dígitos,
eles continuam sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu posso comparar, olha, se mensagem for igual aos dígitos em sua ordem inversa de apresentação, imprima, aqui eu vou pôr, você acertou, else, imprima, você errou, tá? Vou dar enter, vamos ver o que acontece. Ele imprimiu, você acertou, porque isso é verdade. A mensagem digitada, que é 65431, é exatamente idêntica ao oposto da ordem do que ele viu, que é 654321. Então é basicamente isso que a gente vai ter que utilizar. É só esse conhecimento. Como que eu vou fazer isso? A única mudança que eu vou fazer aqui vai ser no recall, aqui no end routine. Basicamente o que eu vou fazer é vou pegar os meus dígitos e eu vou atribuí-los a uma variável chamada backward digits. Então basicamente eu vou guardar isso em uma outra variável, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, então eu vou ter dígitos, ele vai continuar tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas backward digits, ele vai ter os dígitos na ordem inversa. É só isso que eu faço. Então eu guardei aqui em backward digits, aí eu criei uma nova variável aqui que ele vai guardar os dígitos na ordem inversa, então ele vai guardar na ordem vista e na ordem inversa do que foi vista, que é o gabarito, né? E aqui no final, agora a minha comparação não vai ser de mensagem com os dígitos, vai ser de mensagem com essa nova variável backward digits. Se a mensagem for igual ao backward digits, cor é igual a 1, cor answer soma incrementa 1, caso contrário, cor é igual a 0. No mais, não muda nada, o resto é idêntico, não mexi em mais nada. Então o que eu mexi aqui foi, criei essa nova variável aqui, pegando essa fatia na ordem inversa, que basicamente inverteu, como a gente acabou de ver aqui, tá? E salvei essa variável no meu arquivo de saídas, tá? Então vamos testar o experimento e mostrar que ele funciona perfeitamente. Muito bem, estamos aqui, não vai mudar nada. O que muda é que eu mudei as instruções, na verdade isso eu esqueci de falar, gente, que eu comi bola e não falei. Aqui em Instructions eu mudei um pouquinho as instruções, mexendo aqui nessa lista, falando que a ordem agora é inversa, né? Esqueci de mencionar isso, eu tive que mudar aqui as instruções, colocando a ordem inversa e dando um exemplo aqui que ele deveria digitar na ordem inversa. Isso eu mudei também, esqueci de falar um pouquinho antes na minha apresentação, mas eu mexi nisso para que as instruções sejam equivalentes à tarefa backward, né? Então, olha lá, as instruções agora elas estão compatíveis agora com a ordem inversa. Eu vou começar, olha lá. Então eu vi lá 8 e 7, tá? Então agora eu tenho que digitar 7 e 8 na ordem inversa. Quer ver? 0 e 2, agora eu tenho que digitar então 20 e 0. Acertei, ele avançou. 1, 7 e 8. Eu vou errar agora, eu vou digitar 1, 7 e 8 na ordem direta, tá? E vou errar de novo, vou digitar 4, 7 e 3. Olha lá, 4, 7 e 3. Digitei na ordem correta, a tarefa acabou, porque não era a ordem correta. A ordem inversa é a correta nessa tarefa. Então eu errei. Por quê? Porque eu digitei na ordem direta, quando eu deveria ter digitado na ordem inversa. Então percebam que a minha tarefa funciona perfeitamente, mexendo muito pouco no código do CirclePy, como eu fui demonstrando aqui também com o idle aberto aqui do Python, né? Muito bem. Então, agora um breve resumo, né? Eu não vou passar por aquele resumo lá embaixo, porque é um resumo muito mais extenso, que eu falo de fatiamento de strings, que eu falo do que a gente utilizou, de quais atributos que a gente utilizou ali da tarefa, como que eu fui fazendo, tá? Você pode usar isso como material de estudo. Eu propus um desafio de programação hoje, que era a implementação da tarefa de comprimento de dígitos, o nosso querido Digit Span Task, e propus 3 tarefas que eu resolvi sequencialmente aqui ao longo da aula. Uma tarefa em que os dígitos deveriam ser recordados na ordem direta, na mesma sequência, e eles poderiam se repetir dentro de uma mesma sequência. Utilizei um exemplo idêntico, em que a ordem também era direta, mas os dígitos não poderiam se repetir. E utilizei, por fim, uma versão em que os dígitos não poderiam se repetir e o participante deveria se recordar dos itens na ordem inversa daquela de apresentação. Tá? Então foram esses 3 exemplos que eu mostrei hoje nesse desafio de programação. Se você teve alguma dificuldade, é normal.
Se você conseguiu fazer, meus parabéns, você está indo muito bem em Python e no CirclePy. E por hoje era só. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato. Os arquivos vão estar disponíveis, como sempre, no Google Drive. O link eu sempre deixo na descrição do vídeo. Qualquer coisa, entre em contato comigo e a gente pode conversar mais sobre o CirclePy. Agradeço a atenção de todas e de todos e até uma próxima aula.